Fala pessoal, Bruno aqui, vídeo de dicas e palpites para o sábado, dia 9/12. O Campeonato Brasileiro acabou, mas temos aí os campeonatos europeus, temos rodada cheia da Premier League e rodada cheia do Campeonato Alemão. Antes de mais nada, se você não tem conta na Betano ainda, vou deixar o link aí na descrição, pega o link, abre a sua conta, já garante aqui o seu bônus de boas-vindas de 100% do seu depósito até R$ 500 e vem começar a seguir os palpites aqui com a gente. E confere aí também se você está inscrito no canal. Se não tiver inscrito, já se inscreve, deixa um like, ativa o sino de notificações, dá essa força, dá essa moral. Agradeço muito a sua colaboração, é muito importante pra gente continuar trazendo o vídeo aqui pra vocês. Então, sem mais, bora lá pra análise dos jogos. Vamos começar aqui lá na Premier League, primeiro jogo, Crystal Palace versus Liverpool. Temos aqui o Crystal Palace em 14º lugar com 16 pontos e o Liverpool segundo lugar com 34 pontos. O Crystal Palace vem aqui de uma sequência muito ruim. Nas últimas 7 partidas a equipe conseguiu apenas uma vitória, que foi sobre o Burnley de 2-0 jogando como visitante. A equipe até que começou bem o campeonato, oscilando ali entre vitórias e empates, mas recentemente está nessa queda de rendimento e está nessa sequência horrível aqui. O Liverpool, por outro lado, é uma das melhores equipes aí da competição. A equipe só tem uma derrota até agora no campeonato. Vem de vitória sobre o Sheffield aqui de 2-0. Quando a gente joga o retrospecto casa e fora, a gente tem um Crystal Palace muito ruim nos seus domínios, conseguiu apenas uma vitória sobre o Wolverhampton. Tem aqui 2 empates e 4 derrotas. E o Liverpool aqui como visitante caiu um pouco do rendimento também, fica aqui muito nos empates. Tem 3 vitórias, 4 empates e uma derrota. Perdeu apenas pro Tottenham de 2-1. Na média de gols das equipes, temos aqui um Crystal Palace com um ataque mediano para ruim de 0.9 feito e uma defesa que sofre 1.4, contra um Liverpool de bom ataque 1.6 feitos e uma defesa que sofre 1.1. Linha justa desse jogo, Liverpool para vencer a partida, até um Liverpool menos 0.75 está dentro do justo. Na Betano estão oferecendo para a gente a linha de Liverpool menos 1, então tá uma linha acima do que a gente projetou como justo. Não gosto de pegar esse Liverpool menos 1 aqui, acredito que a gente fica muito ali no limite, então não vou fazer nada agora. Para mim o melhor cenário é a gente levar pro live e tentar buscar esse Liverpool para vencer a partida com mod de 2 para cima. A gente já tá aqui na odd de 1,50, é torcer pro gol não sair muito rápido e dar tempo dessa odd valorizar pra gente fazer a operação. Próximo jogo, Brighton versus Burnley. A gente tem um Brighton aqui em 8º lugar com 25 pontos e o Burnley 19º aqui com 7 pontos. O Brighton vem de vitória sobre o Brentford aqui, de 2-1. A equipe está muito bem no campeonato, perdeu apenas 4 partidas até agora, pegou uma sequência aqui de vários empates seguidos, mas já conseguiu quebrar essa sequência, já teve aqui 2 vitórias, então a equipe está muito bem no campeonato. Por outro lado, o Burnley é uma das piores equipes do campeonato, está em penúltimo lugar, tem apenas 2 vitórias aqui na competição até agora, um empate e 12 derrotas. Quando a gente joga casa e fora, o Brighton consegue corresponder ali nos seus domínios, tem aqui 4 vitórias, 3 empates e uma derrota, perdeu apenas para o West Ham. E o Burnley como visitante tem aqui uma vitória, um empate e 5 derrotas. Na média de gols das equipes, a gente tem aqui um Burnley com uma defesa muito vazada de 1.9 sofrida aqui por partida e um ataque muito ruim de 0.7. Em 7 partidas, o Burnley ficou sem marcar gols em 3 delas. E o Brighton tem um ataque aqui muito bom, que marca uma média de 2.1 por partida e uma defesa que sofre 1.4. Linha justa desse jogo, Brighton para vencer a partida, até um Brighton menos 0.75. A Betano tá oferecendo aqui pra gente uma linha de Brighton menos 1,25, tá com odd alta, então tem linha aqui no menos 1, tá próximo do justo, é bem isso daqui mesmo. Então, não faço nada aqui no mercado de handicap, vou fazer uma aposta criada aqui para esse jogo. Vamos lá, criar a aposta, vamos pegar aqui dupla chance do Brighton, vamos lá no mercado de gols. Vamos pegar aqui o over 1.5 gols da partida. Lá no mercado de escanteios agora, vamos pegar aqui Brighton escanteios no primeiro tempo. Vamos pegar aqui para o Brighton ter mais de 1.5 cantos no primeiro tempo. E nos escanteios da partida, vamos pegar aqui over 7.5 cantos da partida. A gente vai ter aqui uma odd de 1,87. Vamos aqui com uma unidade. Tá feita a nossa operação. Próximo jogo, Manchester United contra Bournemouth. A gente tem o Manchester em 6º lugar com 27 pontos e o Bournemouth em 15º com 16 pontos. O United vem aqui de vitória sobre o Chelsea de 2-1, onde ele jogou muito bem a partida. É aquilo que a gente vem falando, né? O United é uma equipe muito inconstante na temporada. Ao mesmo tempo que ele faz jogo ali muito bom, ele faz um jogo muito ruim. E a gente pode ver isso daqui pelos números que ele tem na temporada. São aqui 9 vitórias e 6 derrotas. O Bournemouth vem aqui de vitória
vitória de 2-0 sobre o Crystal Palace. A equipe já está numa sequência aqui de 4 partidas seguidas, sem derrotas. A equipe começou muito mal o campeonato, mas agora tá aí num viés de alta, tá conseguindo jogar bem, tá conseguindo seus resultados. O Bournemouth vem aqui de vitória sobre o Crystal Palace de 2-0. A equipe tá numa sequência muito boa aqui, tá numa crescente no campeonato. Já são 4 partidas seguidas, sem derrotas. Quando joga o retrospecto casa e fora, a gente tem o United aqui com 5 vitórias e 3 derrotas. E o Bournemouth como visitante tem aqui 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. A média de gols das equipes, a gente tem o Manchester United equilibrado com uma média de 1.2 gols feitos e 1.4 sofridos. E o Bournemouth fica com uma discrepância grande aqui, onde tem uma defesa bastante vazada de 2.6 gols sofridos e um ataque que marca 1.4. Muito dessa média alta de gols sofridos aqui do Bournemouth é por causa desse jogo contra o City, onde ele perdeu de 6-1. Então aqui pra mim é um jogo de linha justa de Manchester United menos 0.25 ou até um United para vencer a partida. A Betano tá oferecendo aqui pra gente uma linha de United de menos 1. Então tá bastante esticado, tá 2 linhas acima do que a gente projetou aí como justo, o que leva o valor lá pro lado do Bournemouth. A gente tem aqui a possibilidade de pegar o Bournemouth mais 1.25. Com isso eu vejo muito de valor esse Bournemouth mais 1.5 aqui na odd de 1.60. Então vamos voltar aqui. De novo eu pausei o vídeo, esqueci de despausar e continuei gravando. Sorte que eu vi rápido e foi só esse jogo do Manchester aqui. Vamos lá, eu fiz 2 apostas aqui nesse jogo. Vamos lá no mercado de handicap, eu peguei aqui o Bournemouth mais 1.5 na odd de 1.60, vejo de bastante valor. A gente só tem head nessa aposta aqui se o Bournemouth perder o jogo por 2 gols de diferença. E eu fiz uma aposta também aqui nos escanteios 10 minutos, para o Manchester United ter mais de 0.5 cantos nos primeiros 10 minutos e mais de 1.5 cantos nos primeiros 10 minutos. Tá aqui do lado odd de 1.87 e odd de 4.65. Fiz aqui com 0.75 unidades e 0.25 unidades, beleza? Próximo jogo, Sheffield versus Brentford. A gente tem aqui o Sheffield em último lugar com 5 pontos e o Brentford em 11º com 19 pontos. O Sheffield vem aqui na sequência horrível, né? De último colocado mesmo. Tem apenas uma vitória até o momento no campeonato. Conseguiu ganhar apenas do Wolverhampton. Tem aqui uma vitória, 2 empates e 12 derrotas. E o Brentford é uma equipe que está bastante oscilante assim no campeonato. Tá bem ali no meio termo. Tem aqui 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. No retrospecto casa e fora, o Sheffield tem aqui uma vitória, 1 empate e 6 derrotas. E o Brentford como visitante tem 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Na média de gols das equipes, a gente tem 2 ataques iguais, que marca ali uma média de 1 gol por partida. A grande diferença fica lá na defesa, onde o Sheffield tem uma defesa bastante vazada, com uma média de 2.6 contra uma defesa do Brentford de 1.3. A linha justa desse jogo é um Brentford para vencer a partida, Brentford menos 0.5. A Betano tá oferecendo aqui pra gente uma linha de Brentford menos 0.75. Tá com odd alta, então a gente tá aqui com odd de 1.82 na linha justa. Pra mim é bem isso daqui mesmo, tá bem precificado. Não faço nada agora, vou levar pro live, vou tentar buscar esse Brentford menos 0.25 numa odd de 1.80. Próximo jogo, Wolverhampton versus Forest. Temos aqui o Wolverhampton em 13º lugar com 18 pontos e o Forest em 16º com 13 pontos. O Wolverhampton é uma equipe que voltou a dar uma oscilada no campeonato, tinha começado muito mal, depois pegou uma sequência aqui de 5 partidas seguidas, sem derrotas, e agora voltou a dar uma oscilada, onde nas últimas 5 partidas ganhou 2 e perdeu 3. E o Forest vem de uma decaída aí também, já são 4 partidas seguidas aqui de derrotas, a equipe só conseguiu 3 vitórias até agora no campeonato. No retrospecto casa e fora, o Wolverhampton está conseguindo corresponder nos seus domínios, tem aqui 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, sendo que já são 5 partidas seguidas sem derrotas jogando em casa. E o Forest como visitante só tem uma vitória até agora, ganhou do Chelsea de 1-0, tem 1 empate e 6 derrotas. A média de gols das equipes, a gente tem aqui 2 defesas bastante vazadas, onde o Forest sofre mais, tem uma média de 2.2 contra 1.7 do Wolverhampton. E a grande diferença fica aqui no ataque, onde o Wolverhampton tem um bom ataque com a média de 1.4 feitos contra um Forest com um ataque ruim de média 0.8 feitos. O Forest tem aqui 8 partidas como visitante e em 4 delas ele não balançou a rede e passou em branco. Então em metade dos jogos ele não conseguiu marcar gols. A linha justa desse jogo é um Wolverhampton para vencer a partida, o Wolverhampton menos 0.5. A Betano está oferecendo para a gente a linha de menos 0.75. Com odd alta, então, tá com odd de 1.87 aqui na linha justa. Para mim tá bem precificado, é isso mesmo. Também não vou fazer nada agora, vou levar pro live, vou tentar buscar o Wolverhampton menos 0.25 aqui na odd de 1.80. E lembrando vocês também, todas as entradas que a gente faz no ao vivo, a gente informa lá no nosso canal do Telegram com a unidade sugerida, tudo bonitinho. Vou deixar o link aí na descrição.
Entra lá, é 100% gratuito, acompanha a gente para você não perder nenhuma oportunidade. Último jogo aqui da Premier League, Aston Villa versus Arsenal. A gente tem aqui o Aston Villa em terceiro lugar com 32 pontos e o Arsenal líder com 36 pontos. O Aston Villa vem aqui de vitória de 1-0 sobre o Manchester City. O Aston Villa jogou muito bem esse jogo, se impôs, foi para cima, não teve medo do City. Foi um jogo muito bom da equipe. Tá aqui numa sequência muito boa no campeonato, onde só perdeu 3 partidas até o momento. E o Arsenal é o líder, vem aqui de 4 vitórias seguidas já, só tem uma derrota até agora no campeonato. No retrospecto casa e fora, a gente tem nada mais nada menos aqui que o melhor mandante, que é o Aston Villa, contra o melhor visitante, que é o Arsenal. O Aston Villa está invicto nos seus domínios, tem aqui 7 vitórias, ganhou todos os jogos. E o Arsenal, como visitante, tem aqui 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na média de gols das equipes, temos aqui 2 defesas praticamente iguais, com média de 0.7, 0.9 sofrido por partidas, 2 boas defesas, defesas sólidas, e temos aqui 2 ataques bastante eficientes, bastante poderosos, sendo que o Aston Villa se sobressai com uma média impressionante de 3.4 feito por partida contra um Arsenal de média de 1.9. Aqui para mim é um jogo bastante equilibrado, é um jogo ali de linha handicap 0-0, empate anula aposta. Se a gente quiser dar um pouco de favoritismo aqui, para mim seria pro Aston Villa, ficaria ali numa linha de menos 0.25. O Aston Villa tá invicto em casa, ganhou todos os jogos, tem uma média de gols sofridos e marcados melhor que a do Arsenal, e o Arsenal, apesar de ser o líder, como visitante, ele tem aqui 2 tropeços. Ele perdeu pro Newcastle de 1-0 e empatou com o Chelsea de 2-2. Então, os 2 jogos de equipes lá da parte de cima da tabela que o Arsenal teve, ele não conseguiu a vitória. As vitórias que ele tem aqui são contra equipes da parte do meio da tabela para baixo. Então, por isso, se a gente for dar um favoritismo aqui, seria pro Aston Villa. A Betano está oferecendo aqui pra gente uma linha de menos 0.25, só que tá ao contrário, o menos 0.25 tá lá pro Arsenal. Então, na minha visão, a gente tem um valor gigantesco aqui pro lado do Aston Villa. A gente tem a possibilidade de pegar o dupla chance do Aston Villa numa odd de 1,78. Vou pegar aqui com uma unidade, tá feita a nossa operação. Vamos agora lá para o campeonato alemão, vamos começar aqui com a primeira divisão. Antes da gente começar o campeonato alemão, confere aí se você está inscrito no canal. Se não tiver inscrito, já se inscreve, deixa um like, deixa um comentário, ativa o sino de notificações. Essa sua colaboração aí é muito importante para a gente continuar crescendo o canal, continuar trazendo vídeo aqui para vocês, beleza? Então bora lá agora, primeiro jogo aqui da primeira divisão do campeonato alemão, União Berlim versus Borussia Mönchengladbach. União Berlim, 18º com 7 pontos, o Mönchengladbach, 10º colocado com 16 pontos. O União Berlim está numa sequência horrível aqui no campeonato, vem de empate de 1-1 sobre o Augsburg. A equipe só tem 2 vitórias até agora no campeonato, são aqui 2 vitórias, 1 empate e 9 derrotas. E o Mönchengladbach vem de vitória sobre o Hoffenheim de 2-1. A equipe está bastante oscilante aqui no campeonato, tem aqui 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. No retrospecto casa e fora, o União Berlim tem 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. E o Mönchengladbach como visitante tem 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Na média de gols das equipes, são aqui 2 defesas bastante vazadas, com média de 2.2 para o União Berlim e média de 3 para o Mönchengladbach. E a grande diferença vai ficar aqui no ataque, onde o União Berlim tem um ataque muito ruim, média de 0.8 contra uma média de 2.7 do Mönchengladbach. A gente pode ver aqui que o União Berlim de 6 jogos ficou 4 sem conseguir marcar gols. E o Mönchengladbach conseguiu marcar gol em todos os jogos, mas sofreu gol em todos os jogos também. Com isso, a linha justa desse jogo para mim fica no handicap 0-0, empate anula aposta, no máximo um Borussia Mönchengladbach menos 0.25. A Betano tá oferecendo aqui pra gente a linha de menos 0.25, só que pro União Berlim. O mesmo caso lá no jogo do Aston Villa com o Arsenal. Para mim isso daqui tá invertido, tá trocado, o que leva o total valor aqui para mim lá pro lado do Borussia Mönchengladbach. A gente tem a possibilidade de pegar o dupla chance do Borussia numa odd de 1,78. Vamos pegar aqui com uma unidade. Aqui eu vejo um jogo muito propício pro cenário de gols. A gente tem aqui o over 1.5 gols, muito bom. Também vejo com bons olhos aqui o over 0.5 gols no primeiro tempo e também gosto aqui do ambas marcam. Apesar da gente teve aqui um União Berlim que ficou 4 jogos em 6 sem conseguir balançar as redes, o Borussia Mönchengladbach tem uma defesa aqui bastante vazada, o que colabora bastante para esse mercado. Próximo jogo, Frankfurt versus Bayern de Munique. Aqui a gente tem o Frankfurt em 7º lugar com 18 pontos e o Bayern de Munique em segundo com 32 pontos. Apesar do Frankfurt estar bem colocado aqui na tabela, a gente vai ter aquela clássica análise de um jogo de super favorito. A gente vai ter aqui um Frankfurt que vem numa sequência ruim de 3 partidas seguidas, sem vitórias. A equipe só tem 4 vitórias até agora no campeonato, empatou a grande maioria dos seus jogos. E o Bayern de Munique está invicto, onde tem 10 vitórias e 2 empates. No retrospecto casa e fora, o Frankfurt está bem, só tem uma derrota aqui, que é para o Stuttgart de 2-1, uma equipe lá da parte de cima da tabela, tem aqui 2 vitórias e 3 empates.
E o Bayern de Munique, como visitante, tem 5 vitórias e 1 empate. E na média de gols das equipes, a gente vê a diferença absurda. O Frankfurt com a média de 1.3 contra um Bayern de 2.7 e na defesa aqui uma média de 1 por Frankfurt sofrido contra uma defesa do Bayern de Munique de 0.7. Eu não tenho nenhuma aposta para esse jogo aqui, a linha tá bastante esticada, eu não gosto, tá aqui no Bayern de Munique menos 1.5. A linha justa desse jogo para mim seria um Bayern de Munique menos 0.75, menos 1, o que levaria o valor aqui pro lado do Frankfurt de mais 1.75 até um mais 2, mas eu não gosto, para mim essa odd está muito baixa aqui do Frankfurt mais 2, eu queria pelo menos uma odd de 1.70, aí sim eu pegaria essa operação, nessa odd de 1.57 eu fico de fora, não faço nada. Próximo jogo, Wolfsburg versus Freiburg, a gente tem um Wolfsburg em 11º com 16 pontos e o Freiburg em 8º com 18 pontos. O Wolfsburg vem aqui de derrota de 3-1 para o Bochum, a equipe começou a oscilar bastante aí nos últimos jogos, nas últimas 7 partidas aqui tem apenas uma vitória. E o Freiburg é uma equipe que está bastante oscilante aqui no campeonato também, vem de vitória de 1-0 sobre o mais. Temos aqui 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. No retrospecto casa e fora, a gente tem o Wolfsburg, que é muito forte jogando em casa. Tem aqui 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Perdeu aqui para o Leverkusen, que é o líder, de 2-1. E o Freiburg, como visitante, tem aqui 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Na média de gols das equipes, a gente vai ter um Wolfsburg muito bom, com um ataque de média de 1.8 e uma defesa de média 1, contra um Freiburg com um ataque ruim de 0.7 e uma defesa bastante vazada com a média de 2. Apesar do Wolfsburg estar aí nessa oscilação, estar nessa sequência muito ruim de apenas uma vitória nas últimas 7 partidas, esse aqui é o momento para a equipe dar a volta por cima, jogando em casa, conseguir o seu resultado. Para mim, a linha justa fica ali no Wolfsburg para vencer a partida, até um Wolfsburg menos 0.75. A Betano tá oferecendo aqui pra gente uma linha de Wolfsburg menos 0.25. Então tá aqui 2 linhas abaixo da que a gente projetou como justo, tá muito bom. Se a gente for considerar esse momento ruim do Wolfsburg, eu acredito que fica próximo do justo aqui, esse menos 0.25 mesmo. Mas a gente tem a possibilidade de pegar o empate anula aposta aqui, ó, handicap 0.0, na odd de 1.70. Então eu acho muito bom, vou pegar aqui com a uma unidade. Próximo jogo, Werder Bremen versus Augsburg. O Bremen tá aqui em 13º lugar com 11 pontos e o Augsburg em 9º com 17 pontos. O Bremen vem aqui de uma sequência muito ruim já, de 4 partidas seguidas, onde não consegue a vitória, tem 2 empates, 2 derrotas. A equipe só conseguiu até o momento 3 vitórias no campeonato. E o Augsburg, por outro lado, vem de uma sequência boa aqui, de 6 partidas seguidas, sem derrotas. São 3 vitórias e 3 empates. Quando a gente joga o retrospecto casa e fora, a gente tem o Werder Bremen com 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. E o Augsburg, como visitante, tem 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. A média de gols das equipes, 2 defesas aqui parecidas, bastante vazadas, com a média de 2 gols sofridos por partida. E no ataque, o Werder Bremen se sobressai com a média de 1.7 contra 1.3 aqui do Augsburg. Linha justa desse jogo aqui, handicap 0.0, empate anula aposta, é um jogo bastante equilibrado. A Betano tá oferecendo pra gente justamente a linha de handicap 0.0, só que tá com odd alta pro lado do Augsburg, o que possibilita a gente pegar o handicap mais 0.25, numa odd de 1.78. Vamos aqui com uma unidade, tá feita a operação. Vejo aqui um jogo muito propício para gols, o over 1.5 gols é muito bom, o over 0.5 gols no primeiro tempo também, vejo com muito bons olhos. Próximo jogo, Heidenheim versus Darmstadt. O Heidenheim em 14º com 11 pontos e o Darmstadt em 16º com 9 pontos. O Heidenheim vem de derrota para o Leipzig de 2-1, a equipe já tem 3 partidas seguidas onde não consegue vitórias, só conseguiu 3 vitórias até agora no campeonato. O Heidenheim é uma equipe que está com um retrospecto muito ruim aqui no campeonato, vem de derrota sobre o Leipzig de 2-1, a equipe só tem 3 vitórias até agora no campeonato, são aqui 3 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. E o Darmstadt é um time que está com um retrospecto ruim também, só tem aqui 2 vitórias até agora no campeonato, são 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Quando joga o retrospecto casa e fora, o Heidenheim melhora, tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E o Darmstadt como visitante, 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. Na média de gols, a gente tem um Heidenheim aqui com um ataque e uma defesa iguais, de 1.8 aqui sofrido e marcado por partida. E um Darmstadt tem uma defesa bastante ruim, com a média de 3.2 sofrido por partida. E um ataque ruim com média de 0.8. Essa média alta de gols sofridos aqui do Darmstadt é por causa de 2 jogos. Perdeu de 8-0 para o Bayern de Munique e de 5-1 para o Leverkusen. Linha justa desse jogo, Heidenheim menos 0.25. A Betano tá oferecendo aqui pra gente a linha de Heidenheim
para vencer a partida. Então, tá com odd alta, a gente tem odd de 1,80 aqui na linha justa. Então, para mim é bem isso daqui mesmo, tá bem precificado. Não vou fazer nada no mercado de handicap. Vou ter duas apostas aqui nesse jogo. Primeira delas, lá no mercado de escanteios, nos escanteios 10 minutos do Heidenheim. Vamos pegar aqui mais de 0,5 e mais de 1,5. Vamos com 0,75 unidades, 0,25 unidades, na odd de 2,10 e 5,50. Então, esse mais de 0,5 para o Heidenheim ter pelo menos um canto nos primeiros 10 minutos e mais de 1,5 para ele ter pelo menos dois cantos nos primeiros 10 minutos. Vamos aqui agora com a aposta criada, lá no Criar Aposta. Vamos pegar aqui dupla chance do Heidenheim. E lá no mercado de escanteios também, vamos lá nos escanteios handicap, vamos pegar aqui o Heidenheim menos 0,5. A gente vai ter uma odd de 2,02. Esses escanteios handicap do Heidenheim 0,5 é para ele ter mais escanteios na partida. O Heidenheim cumpriu essa linha em 84% das partidas jogando em casa até agora. Apenas em um jogo ele não cumpriu essa linha. E o Darmstadt, como visitante, perdeu na quantidade de escanteios em todos os jogos. Teve apenas um jogo que ele ficou empatado na quantidade de escanteios. Então essa aposta criada com odd de 2,02 para mim tem bastante valor. Vamos aqui com uma unidade, tá feita a nossa operação. Último jogo da primeira divisão do campeonato alemão, Borussia Dortmund versus Leipzig, jogão de bola, duas equipes lá da parte de cima da tabela, o Dortmund em quinto lugar com 25 pontos e o Leipzig em quarto com 26 pontos. O Dortmund vem de empate de 1-1 sobre o Leverkusen, que é o líder. A equipe tem aqui apenas duas derrotas no campeonato, perdeu para o Bayern de Munique e perdeu para o Stuttgart, duas equipes lá da parte de cima da tabela. O Leipzig vem de vitória de 2-1 sobre o Heidenheim. A equipe tem 3 derrotas até agora no campeonato. Perdeu para o Wolfsburg, perdeu para o Mainz e perdeu para o Leverkusen. Quando joga o retrospecto casa e fora, o Dortmund é muito forte jogando nos seus domínios. Perdeu apenas aqui para o Bayern de Munique. Tem aqui 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Leipzig, como visitante, cai um pouco aí do seu rendimento. Tem 3 vitórias e 3 derrotas, aonde perdeu aqui para o Wolfsburg e perdeu para o Mainz, que é uma equipe lá da parte de baixo da tabela. Na média de gols das equipes, temos duas defesas aqui iguais, de média 1.4, 1.3 sofridos. E o ataque também é bastante parecido, média de 1.9 para o Dortmund contra 1.7 do Leipzig. Eu vejo o Dortmund como favorito para esse jogo aqui sim. O Leipzig, como visitante, cai um pouco do seu rendimento, dá algumas vaciladas. A gente viu aqui que perdeu de 2-0 para o Mainz, que é uma equipe lá da parte de baixo. Então a linha justa para mim fica num Dortmund para vencer a partida. A Betano está oferecendo aqui para a gente uma linha de Dortmund handicap 0-0, empate anula aposta. Então tá muito bom, tá 2 linhas abaixo do que a gente projetou como justo. A gente poderia pegar até o handicap mais 0,25, na odd de 1,70 aqui, aonde se ficar empatado a gente ganha metade da aposta, mas eu vejo o handicap 0,0 nessa odd de 1,93 com mais valor, com mais EV. Vamos pegar aqui com uma unidade, tá feita a nossa operação, handicap 0,0. Vamos aqui agora para a segunda divisão do campeonato alemão. A gente tem o Hamburgo versus o Paderborn. O Hamburgo está aqui em terceiro lugar com 28 pontos e o Paderborn em décimo com 21 pontos. O Hamburgo vem de empate aqui com o líder São Paulo de 2-2. A equipe está numa sequência muito boa aqui no campeonato, tem apenas 3 derrotas. E o Paderborn vem de vitória aqui de 1-0 sobre o Hannover. A gente tomou um head nessa operação, a gente estava a favor do Hannover. O Hannover teve um jogador expulso nesse jogo e a gente foi tomar o gol no finalzinho aqui nos 90 minutos. Faz parte. O Paderborn, como a gente viu, é uma equipe de meio de tabela que está oscilando ali. Tem aqui 6 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. No retrospecto casa e fora, a gente tem aqui o Hamburgo, que é o melhor visitante da competição, venceu todos os jogos até agora. E o Paderborn, como visitante, oscila bastante, como é o seu padrão. Tem aqui 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Média de gols das equipes, a gente tem aqui um Hamburgo com um ataque muito bom, média de 2.4 e uma boa defesa de 0.6, uma defesa bastante sólida, contra um Paderborn com uma defesa bastante ruim de 2.1 sofrido e um ataque aqui de 1.5 feito. Linha justa desse jogo, Hamburgo menos 0.75, a Betano está oferecendo aqui pra gente a linha de Hamburgo menos 1. A gente está com odd de 1,80 aqui no Hamburgo menos 0.75, então pra mim tá bem colocado, é isso daqui mesmo, não vou fazer nada, vou levar pro live, vou buscar esse Hamburgo menos 0.25 com uma odd de 1,80. Eu vejo esse jogo aqui muito propício para gols, como a gente viu aqui nas médias, então over 1.5 gols da partida e over 1 gol aqui no primeiro tempo também vejo com muito bons olhos. Próximo jogo, Kaiserslautern versus Hertha Berlim. O nosso Kaiserslautern está aqui em 13º lugar com 18 pontos e o Hertha está em 8º lugar aqui com 21 pontos. O Kaiserslautern está numa sequência muito ruim aqui de 6 partidas seguidas sem vitórias já. A equipe tinha começado muito bem o campeonato, olha isso aqui, estava numa sequência muito boa, mas agora começou a oscilar bastante e está nessa sequência ruim aqui de derrotas seguidas. E o Hertha, por outro lado, vem aqui numa sequência muito boa de 5 jogos seguidos sem derrotas.
derrotas. A equipe foi ao contrário, né? Começou mal o campeonato e depois veio se recuperando. Quando joga casa e fora, o Kaiserslautern consegue corresponder aqui nos seus domínios, tem 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. E o Hertha Berlim tem aqui 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Na média de gols das equipes, temos aqui o Kaiserslautern com a média de gols marcados e sofridos iguais, média de 2 aqui por partida. E o Hertha Berlim tem uma defesa de 2.2 sofrido e um ataque que faz 1.5. Linha justa desse jogo vai ficar no handicap 0-0 de empate anula aposta. A gente tem um Kaiserslautern que está vindo de um momento muito ruim aí, numa queda de rendimento, e um Hertha Berlim que por outro lado está numa crescente, está num viés de alta muito bom. A Betano está oferecendo aqui pra gente uma linha de handicap 0-0, só que está com odd alta pro lado do Hertha Berlim, o que possibilita a gente pegar o handicap 0,25. Vamos pegar aqui com uma unidade na odd de 1,80. Tá feita a operação. Aqui eu vejo um jogo muito propício para gols também, over 1.5 gols da partida, 2.5 gols, o over 0.5 gols aqui no primeiro tempo também, e o ambas marcam sim, vejo com muito bons olhos. A gente viu aqui que há 2 defesas bastante vazadas e 2 ataques que correspondem bem. Próximo jogo, Fürth versus Magdeburg. A gente tem o Fürth em quinto lugar com 27 pontos e o Magdeburg em 12º com 19 pontos. O Fürth é uma equipe que começou mal o campeonato, mas agora engatou uma sequência muito boa aqui de 5 partidas seguidas já de vitórias. O Magdeburg, por outro lado, é uma equipe que começou muito bem o campeonato, mas depois teve uma sequência horrível aqui de 8 partidas seguidas, sem vitórias, e agora conseguiu 2 vitórias seguidas aqui. No retrospecto casa e fora, a gente tem o Fürth, que é o segundo melhor mandante da competição, tem aqui 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Magdeburg, como visitante, tem aqui 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. A média de gols das equipes, a gente tem o Fürth com um ataque muito bom de 2.2 feito e uma defesa bastante sólida de 0.8. E o Magdeburg com a média de gols marcados e sofridos aqui praticamente iguais, média de 1.4 e 1.5. Linha justa desse jogo, Fürth menos 0.75. A Betano está oferecendo para a gente um Fürth para vencer a partida, Fürth menos 0.5. E a gente tem o Fürth menos 0.25 aqui na odd de 1.70. Então vejo bastante valor, vou pegar aqui com uma unidade. Tá feita a nossa operação. Também vou ter uma aposta lá no mercado de escanteios 10 minutos aqui do Fürth. Vamos lá no Fürth 10 minutos, mais de 0.5 e mais de 1.5. Vamos aqui, 0,75 unidades, 0,25 unidades, odd de 1,95, odd de 5,10. Último jogo aqui do dia, Osnabrück versus São Pauli. O Osnabrück é o 18º com 7 pontos e o São Pauli é o líder com 31 pontos. O Osnabrück vem aqui de 8 partidas seguidas já sem vitórias. A equipe só venceu uma até agora no campeonato, que venceu do Hamburgo de 2-1. E o São Pauli segue aqui invicto, não tem nenhuma derrota, vem de empate de 2-2 com o Hamburgo. No retrospecto casa e fora, o Osnabrück segue aqui ruim, 1 vitória, 2 empates, 5 derrotas. E o São Pauli como visitante tem aqui 4 vitórias, 3 empates. Média de gols das equipes, a gente tem aqui um Osnabrück com um ataque de 1.1 feito e uma defesa bastante vazada de 1.9 e o São Pauli com um bom ataque, média de 1.7 e uma defesa boa com a média de 1 sofrido. Linha justa desse jogo, São Pauli menos 0.75, a Betano tá oferecendo pra gente um São Pauli menos 1, menos 0.75 tá odd de 1.62, então não tá legal, não faço nada aqui, vou levar pro live, vou tentar buscar um São Pauli para vencer a partida com odd de 2, a gente já tá com odd de 1.52 aqui, torcer pro gol não sair rápido e esperar a odd valorizar pra gente fazer a operação. Bora lá agora com nossos bilhetes prontos. Separei aqui o primeiro deles lá na Premier League, é uma tripla de empate anula aposta. Empate anula aposta do Liverpool, empate anula aposta do Brighton, empate anula aposta do Brentford. Odd de 1,91, vamos aqui com meia unidade, tá feita a operação. Próximo bilhete, lá na primeira divisão do campeonato alemão, no jogo do União Berlim versus o Mönchengladbach. Ambas as equipes marcam sim ou over 2.5 gols da partida. No jogo do Frankfurt versus Bayern de Munique, over 1.5 gols da partida. E no jogo do Werder Bremen versus Augsburg, over 1.5 gols da partida. Odd de 1,94. Vamos aqui também com meia unidade. Tá feita a operação. Próximo bilhete, uma tripla lá na segunda divisão do campeonato alemão, jogo do Hamburgo versus Paderborn, over 1.5 gols da partida, para ter pelo menos 2 gols na partida, jogo do Kaiserslautern versus Hertha Berlim, ambas as equipes marcam sim, ou over 2.5 gols da partida, no jogo do Osnabrück versus São Pauli, over 1.5 gols da partida, para ter pelo menos 2 gols na partida, odd de 1,87, vamos aqui também com meia unidade, tá feita a operação. Próximo bilhete é uma dupla dos super favoritos da rodada, Bayern de Munique para vencer a partida, Liverpool para vencer a partida, odd de 2,02, vamos aqui também com meia unidade, tá feita a operação.
temos aqui uma promoção para essa rodada da Premier League. É a mesma promoção que a gente pegou lá na última rodada do Campeonato Brasileiro. Então a gente pode fazer uma aposta múltipla ou uma aposta criada de pelo menos 2 seleções nos jogos dessa rodada da Premier League, onde a gente pode apostar entre R$ 25 e R$ 100 no mod de 3 ou mais. E aí a gente vai ganhar uma aposta grátis de R$ 25. Então a gente clica aqui em participar. Beleza, já estamos aptos para participar da promoção. Separei aqui pra gente. Vou dar um F5 aqui na página. Beleza, já apareceu o pop-up aqui do lado. Separei aqui pra gente uma tripla. Liverpool para vencer a partida, Brighton para vencer a partida e Brentford para vencer a partida. Vamos aqui com 0,75 unidades. Tá feita a nossa aposta aqui. Beleza, apareceu o pop-upzinho aqui, validando a nossa promoção. E agora no fim da rodada vai ser creditada aí uma aposta de R$ 25 grátis pra gente. Vocês podem ver aqui do lado, ó, que eu tenho 25 grátis na minha conta. Isso foi lá da nossa promoção que a gente aproveitou na última rodada do Brasileirão. Beleza? Então encerramos aqui os jogos desse sabadão. Grade bastante cheia, 16 jogos aí. Mesmo com o fim do Campeonato Brasileiro, a gente vai estar cobrindo aqui os campeonatos da Europa, Premier League, Campeonato Alemão. Então tem bastante coisa aí pra gente estar acompanhando e tá trabalhando. Novamente, se você não tiver inscrito no canal, se inscreve aí, dá essa força pra gente, conto com a sua colaboração, que é muito importante pra gente continuar crescendo o canal aqui, continuar trazendo cada vez mais vídeos pra vocês. Deixa um like também, ativa o sino de notificações pra você ficar sabendo assim que a gente postar os vídeos, beleza? Então até um próximo vídeo, valeu!